Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. O Evangelho é Jesus, porque as boas novas de salvação, o Evangelho, ele comunica ao homem a direção para Deus. E essa direção não é religião, não é igreja, não é obra, não é sacrifício, não é objeto, não é nenhum ritual religioso. Essa direção que o Evangelho mostra é Jesus. Jesus é o alvo que o Evangelho nos leva a se dirigir. Jesus é a verdade que o Evangelho revela para o homem chegar a Deus. O Evangelho é Jesus. Nós temos que crer no que o Evangelho revela, na direção, na informação do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2, Paulo vai dizer que se os irmãos não crescem no Evangelho, como ele ensina, de modo nenhum os irmãos se salvariam. Não adianta dizer que crê em Jesus, mas por caminhos, por ideias, por conceitos que o Evangelho não ensina. Nós temos que crer em Jesus pelo Evangelho, pela informação. Tem muita gente aí dizendo que crê em Jesus, mas está vivendo sua vida de regra de fé e prática, estão praticando, estão se dirigindo numa vida de fé em Deus, totalmente fora do Evangelho. Não tem salvação. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Paulo vai chegar para os irmãos e dizer: olha, irmãos, o Evangelho que eu notifiquei a vocês, que eu informei, que eu levei o conhecimento de vocês, esse Evangelho que vocês creram, nesse Evangelho que vocês permanecem, por esse Evangelho que vocês serão salvos, se, olha a condição, se permanecer nele, como eu tenho pregado. Porque se você for viver um outro evangelho, um outro conceito de Deus, uma outra doutrina, um outro ensinamento, porque o diabo tem levantado muitos homens para criar doutrina, para criar conceito, para criar caminho para Deus, que vai de encontro ao evangelho. Por isso que Paulo vai advertir os irmãos: cuidado, irmãos. Seja quem for que vier até vocês, trazendo outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, não recebam. Porque o Evangelho de Deus não é outro, é um só. É esse que leva vocês a Jesus. Porque tem muita gente aí vivendo um Evangelho que não vai a Jesus. Vai à campanha, vai a pacto, vai para voto, vai para a igreja, vai para monte, vai para morro, vai para vigília, vai para batismo, vai guardar sábado. Tudo isso que o povo está vivendo dentro desses ensinamentos, como regra, como meio de graça para Deus, é anátema. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não conduz ninguém a isso, nem a essa prática, nem a esse caminho, nem a essa vida de fé. O Evangelho de Cristo nos convida a estar firme em Cristo, na palavra dele, convicto que já somos mais que vencedores. Não precisamos buscar bênção ali, aqui ou acolá. Convicto que já estamos de posse da vitória. Não precisamos buscar vitória em culto de vitória, ou culto disso, culto daquilo. Isso não é o Evangelho de Cristo. Então nós temos que ter o entendimento e ser prudente a andar pelo Evangelho. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Irmãos, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, até vocês, trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, ei, não receba não. Mas Paulo, e se for Pedro? Não receba. Mas Paulo, se for João, não receba. Mas Paulo, eles não são autoridade, não. A autoridade para vocês, a quem vocês devem se submeter, é o Evangelho, é a Cristo, não é a líder, não é a pastor, não é a apóstolo, não é a bispo, não é a ancião, não é... Não, a autoridade para a igreja é a Cristo, é a palavra de Cristo. Seja quem for o indivíduo, seja qual for o título que ele tenha, pastor, padre, papa, evangelista, ancião, arcanjo, querubim, serafim, é tanto título aí que os homens estão colocando nele, né? Como se fosse a autoridade de Deus. Paulo vai dizer, não recebam. Vocês têm que estar submissos.
Vocês têm que jurar fidelidade. Vocês têm que ser prudente, fiel e perseverar. Não é no que nenhum líder diz, é na doutrina de Cristo, é na palavra de Cristo. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não recebam. Aparte-se desses, porque esses não têm o compromisso com Deus. Estão trazendo um ensinamento para vocês, que vai levar vocês a tropeçar, desviar, a apostatar da fé. Vocês têm que ser prudentes, se manter firme e andando pelo que o Evangelho nos ensina. Não é pelo que os homens ensinam dentro das religiões. Paulo vai dizer isso, irmão. E o apóstolo João ainda vai muito além. Segunda carta do apóstolo João. Capítulo não, porque não tem capítulo, né? Versículo 8, 9, 10 e 11. Dá uma lidinha lá. João vai advertir os irmãos para que fosse prudente, para que não perdesse o que já tinham ganho, para que conservasse firme até o fim. E João vai dizer, meus irmãos, cuidado. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Olha qual é a doutrina. Não é de Armínio, não é de Calvino, não é da Assembleia de Deus, não é do pastor A, B ou C, não é da presbiteriana, nem tampouco da adventista, nem tampouco da congregacional, nem tampouco de igreja ou religião nenhuma. É a doutrina de Cristo. Muita gente está sendo instruído em doutrinas de demônios, em ventres de doutrina, em heresia de perdição. Não são prudentes para analisar a doutrina de Cristo. Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua segunda carta, no versículo do 8 ao 11. João vai dizer, meus irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Se alguém, pode ser quem fosse alguém, mas é o pastor, o presidente, mas é Pedro, mas é Paulo, é João, é o Papa, é o bispo, é o arcanjo, é o evangelista, é o profeta, não importa. Vocês não devem estar sendo guiados por eles. É pela palavra, é pela doutrina. Por isso tem muita gente que está trocando os valores. Eles estão olhando os seus líderes e não o que eles pregam. Eles estão seguindo seus líderes, os homens, e não o que eles pregam dentro da doutrina de Cristo, pelo qual temos que ser prudentes e analisar. Porque se o indivíduo não está ministrando o evangelho, a doutrina de Cristo, ele não tem minha atenção. Eu não vou me dirigir por ele. Eu não vou estar sendo ouvinte do ensino dele. Não. É o que diz a palavra, nós temos que ser prudentes. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, o tal não tem a Deus. Não o recebam. Não o recebam. É muito sério isso, irmão. E Paulo ainda vai muito mais além na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Paulo vai advertir os irmãos a que estivessem observando para ver quem era dentre eles que estava ministrando o ensino que estava trazendo escândalo e dissensão contra a doutrina. Paulo vai dizer, aparte-se deles, se afastem deles, saiam do meio deles. Não seja instruído nem guiado dentro dos ensinamentos deles. Observem, quem tem que ser prudente é você. Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Jesus vai dizer, errais. Por quê? Porque não examina as Escrituras. Você tem que ter cuidado na sua vida, tem que priorizar na sua vida a busca do conhecimento de Cristo, aprender de Cristo, conhecer a palavra de Cristo. Tem muita gente mais preocupado em ir para a campanha, em ir para o culto disso, culto daquilo outro, em ir para a vigília, para monte, para morro, para a consagração. É tanto sacrifício de culto, é tanto culto dentro dessas congregações, dentro do meio desse povo. O povo vivendo só culto disso, culto daquilo. E o povo perdendo e deixando de buscar o mais importante, que é o conhecimento de Deus, que é tão simples. É só você tirar e colocar um propósito na sua vida de 20 minutos, 10 minutos,
minutos, meia hora, uma hora, conforme você sentir prazer, para buscar o conhecimento de Cristo no Novo Testamento, tá? Não vá viver buscando conhecer a doutrina de Cristo no Velho Testamento, não, que você não vai aprender nada. Você tem que aprender no Novo, porque a graça é a verdade que leva o homem a Deus para ser salvo, recebendo este dom gratuito, está revelado a partir de Cristo. Nós temos que ler o Novo Testamento. Para a gente aprender de Cristo é no Novo. Para a gente receber a doutrina de Cristo é no Novo. Para a gente ser instruído e não errar e não desviar do caminho é no Novo Testamento. Principalmente nas cartas apostólicas, que ali é onde tem a doutrina para corrigir, para instruir, para advertir. A igreja de Cristo está a doutrina dos apóstolos. Não é essas doutrinas que o povo está recebendo hoje.